Atas da Câmara Municipal de Varginha no Brasil Império, de 1882 a 1889. Esse é o título do livro que será lançado nesta quarta-feira pelo escritor e historiador José Roberto Salles. A publicação transcreve e faz um registro da atuação do Poder Legislativo em um período muito importante para o país. A pesquisa foi desenvolvida pelo escritor, historiador e presidente da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, José Roberto Salles. O livro é uma transcrição. O título do livro é Atas da Câmara Municipal de Varginha MG, no Brasil Império, 1882-1889. E esse livro ele contém a transcrição integral com atualização ortográfica de todas as atas da Câmara Municipal de Varginha entre 1882 e 1889. Então, são os últimos anos do Brasil Império. A transcrição das atas da Câmara Municipal de Varginha seguiu o rigoroso processo de confecção. 442 páginas registram com maior fidelidade possível o teor do texto original, como explica o autor. A leitura das atas revela a preocupação dos vereadores do período. Então, quais que são essas preocupações? A urbanização da cidade, calçamento das ruas, que as ruas não eram calçadas, a maioria, mesmo no centro da cidade. Outra grande preocupação, que inclusive é uma preocupação até atual, ela continua, com o abastecimento da água potável, a canalização da água e trazer a água até as residências da cidade, a água potável tratada, a iluminação pública, que era a gás de acetileno, são essas a cadeia pública, a iluminação da cadeia pública, o abastecimento de água da cadeia, o tratamento dos presos pobres, a preocupação com a instrução pública, fornecimento de material didático para os alunos pobres e de uniformes. Isso tudo aparece nas atas. A publicação é dividida em duas partes. A primeira apresenta dados históricos de Varginha e a segunda parte, a transcrição das atas. O livro foi editado pela Fundação Cultural da cidade e revela a transcrição integral no período do Brasil Império. Se a transcrição fosse feita respeitando a ortografia do período, isso poderia ser uma dificuldade para o leitor. Então, a transcrição foi feita com atualização ortográfica e como os costumes, os hábitos, as palavras, os termos foram muito modificados com o decorrer do tempo, após cada ata tem notas explicativas para situar o leitor, né, o que significa aquela palavra, o que significa aquele termo, porque senão algumas passagens podem ficar incompreensíveis. A preocupação com a história da cidade e com esses relatos é fundamental, porque esses livros de atas eles estão deteriorando pela própria condição do papel, né, porque o papel é um material orgânico, então é celulose. Com o tempo ele está sujeito a ser danificado por micro-organismos, ele é oxidado, então ele fica quebradiço, depois ele esfarinha. Então, se as informações não forem passadas para outro suporte, com o tempo a gente corre o risco de perder essas informações. Talvez possa ser até um trabalho que para o grande público não apareça muito, mas é de fundamental importância para a preservação da história da cidade e para a construção da nossa historiografia. A solenidade de lançamento ocorre a partir das 7h30 da noite desta quarta-feira na Casa da Cultura Nico Vidal, localizada na Praça Governador Valadares, número 141, no centro da cidade. O evento tem entrada franca.